Alô, galerinha! Sou o professor Guedes e esse aqui é um vídeo bem curtinho para apresentar a vocês propriedades dos gases. Esse é um assunto que fica no limiar entre a química e a física, portanto, ciências da natureza. Exatamente por isso que é um dos tópicos mais cobrados nos atuais modelos de vestibular. Então vamos lá. Imagine que eu tenho aqui um cilindro com êmbolo móvel e dentro desse cilindro eu tenho um gás considerado ideal. Se esse êmbolo está pressionando o gás ao nível do mar, esse êmbolo está a uma pressão de 1 atm, a pressão atmosférica ao nível do mar. É óbvio que se esse gás está em equilíbrio com o êmbolo, aqui no manômetro do gás vai acusar a pressão de 1 atm, a pressão ao nível do mar. Então esse gás em equilíbrio com a pressão atmosférica, ele acusa 1 atm. Essa é a pressão do gás, tá? Quais são as variáveis de um gás, também conhecida como funções de estado de um gás? A pressão que o gás exerce, o volume do gás, o volume do recipiente, a quantidade de gás que tem, dado pela letra N de número de mols, e a temperatura a que o gás está submetido. O que nós vamos fazer aqui são 4 experimentos bem tranquilos sobre variáveis dos gases. Vamos lá? Bom, a primeira alteração que eu vou fazer aqui com esse gás é aumentar a pressão mantendo a temperatura constante. Como é que eu posso fazer isso? Eu pego um peso, como esse aqui, e coloco em cima do êmbolo que é móvel. Vale lembrar que pressão é força sobre unidade de área. Então, se eu exerço uma força sobre esse êmbolo, aumenta a pressão sobre o gás. Repara que o manômetro está acusando agora uma pressão de 2 atm. Como é que pode, então, a pressão aumentar sem alterar a temperatura do gás? Está aqui, ó, a 300 Kelvin. Bom, isso só acontece com mudança de volume, tá? Se se aumenta a pressão sobre o gás, mantendo a temperatura constante, há uma diminuição do volume, tá? Para confirmar, eu agora vou tirar o êmbolo e vou ver o que acontece quando eu volto à pressão original de 1 atm. Vamos ver o que acontece quando eu tiro o êmbolo e volto à pressão original de 1 atm. Ao retirar o êmbolo do reator, o que vai acontecer? A pressão vai voltar à original, a pressão de 1 atm, a temperatura mantém-se constante e o volume retorna ao volume original, mostrando assim que o processo é reversível. O que nós concluímos com esse experimento? Que a pressão, essa variável aqui, pressão, é inversamente proporcional ao volume quando a temperatura é mantida constante. Um termo muito usado para essa temperatura mantida constante é isoterma. Então é muito comum se estudar curvas chamadas isotermas. Isoterma quer dizer que a temperatura foi mantida constante. Então, na isoterma de um gás, a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Vou botar aqui uma constante qualquer sobre o volume. Isso aqui mostra que pressão é inversamente proporcional ao volume. Tranquilo? A alteração que eu quero demonstrar agora é o aumento da temperatura do gás mantendo o volume constante. Repare que até o êmbolo do cilindro foi retirado aqui. O reator está fechado, sem entrada e saída de gás, sob volume constante. O que vai acontecer se aumentar a temperatura mantendo o volume constante? O aumento da temperatura é um aumento do grau de agitação das moléculas. Então os gases vão vibrar muito mais e olha o que acontece obrigatoriamente, a pressão aumenta. Então está confirmado que aumentando a temperatura, aumenta a pressão, provando que temperatura e pressão são grandezas diretamente proporcionais quando o volume está constante, tá? Se o volume é constante, o que eu tenho aqui é uma isotérmica, uma transformação isotérmica, também conhecida como isocórica. Então, nessas transformações isotérmicas ou isocórica, a temperatura é diretamente proporcional, vou escrever isso aqui de outra forma, né? K à pressão. Temperatura diretamente proporcional à pressão. Repare que o processo é reversível, porque a temperatura voltou aqui, ó, vamos prestar atenção, a ser 300 Kelvin, e a pressão voltou a ser a original. Então eu fiz uma relação aqui isocórica, né, sobre volume constante, em que temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Vamos sublinhar aqui, temperatura e pressão. Já relacionei esses dois, ok?
Uma outra transformação gasosa que eu quero demonstrar é o aumento da temperatura do gás mantendo a sua pressão constante. Repare que voltou aqui ao nosso esqueminha aquele êmbolo móvel em cima do gás. Presta muita atenção no manômetro que durante todo o experimento que eu vou realizar, ele não vai sair de 1 atm, tá? Então vamos ver o que acontece quando aumenta a temperatura de um gás sob pressão constante. Bom, foi colocado aqui um aquecimento e as partículas começam a se movimentar mais. Para manter a pressão constante, o volume tem que aumentar. Então isso comprova que temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais se eu mantiver a pressão do gás constante, tá? Esse processo, como todos os outros que eu demonstrei, é um processo reversível. Então preste atenção que se eu cessar o aquecimento aqui, que levou o gás a 600 Kelvin, esse volume vai voltar a ser original. Olha lá, cessou o aquecimento, a temperatura do gás diminui e o volume do gás diminui, tudo isso mantido a pressão constante. Vamos concluir aqui do lado o que nós descobrimos com esse experimento. Esse experimento à pressão constante é chamado de transformação isobárica. Tá? Quando isso aparece num gráfico, a curva é chamada de curva isobárica, aquela que mantém a pressão do gás constante. Nas isobáricas, o que nós concluímos? Que a temperatura ela é diretamente proporcional, esse K aqui em todos os casos é uma constante de proporcionalidade, é diretamente proporcional ao volume do gás. Então eu fiz aqui uma terceira correlação, que é a correlação entre temperatura e volume. Se a gente observar as funções de estado de um gás, pressão, volume, temperatura e quantidade, só está faltando a gente relacionar agora a quantidade. Isso eu vou demonstrar no último experimento aqui para vocês. A última transformação gasosa que falta demonstrar aqui é o que acontece com o gás quando a gente aumenta a quantidade de gás no reator. Isso não foi cogitado anteriormente, uma vez que esse reator é fechado. Então como é que eu vou fazer aumento da quantidade de gás aqui no reator? Vamos clicar para ver. Só se eu colocar um cilindro externo jogando o gás aqui dentro. Mantendo a pressão do reator constante e a temperatura constante, um aumento da quantidade de gás promove um aumento do volume do reator, uma vez que o êmbolo é móvel. Ou seja, nós concluímos nessa última transformação que o número de mols ou a quantidade de gás no reator é diretamente proporcional ao volume do reator. Como é que eu posso escrever aqui? Que N é proporcional, está aqui uma constante de proporcionalidade, ao volume do reator. Então agora eu tenho as 4 funções de estado do gás, faltava essa, N e volume, correlacionadas. Será que eu posso pegar essas 4 expressões de diretamente proporcionais e inversamente proporcionais em cada caso e colocar numa só? Vamos tentar? Se a pressão é inversamente proporcional ao volume nas curvas isotérmicas, né, o que acontece? A pressão vezes o volume, vamos passar para cá, vai ser igual a uma constante. Vamos colocar isso numa equação só. Pressão vezes o volume é igual a uma constante. Beleza? Nas curvas isocóricas, nós descobrimos que a temperatura é diretamente proporcional à pressão. Se a pressão já está aqui na equação, a temperatura vai estar do outro lado da equação. Por quê? Porque isso demonstra que quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta, como nós percebemos nas curvas isocóricas. A isobárica já está comprovada aqui, ó, a temperatura diretamente proporcional ao volume. Aqui, ó, a temperatura está diretamente proporcional ao volume, está em lados opostos da equação. Só falta agora a gente encaixar nessa equação matemática, onde eu tenho PV, uma constante, e o T, o número de mols. O que nós descobrimos na última transformação? Que quando a gente aumenta o número de mols de gases, a quantidade de gases, mantendo a temperatura e a pressão constante, o volume aumenta. Ou seja, volume e número de mols diretamente proporcionais. Se o volume do gás está aqui, o número de mols vai estar desse lado. Ou seja, pressão vezes o volume de um gás é igual ao número de mols vezes uma constante vezes a temperatura desse gás. Essa constante eu vou substituir aqui pela letra mais utilizada para ela. E ela vai se chamar constante geral dos gases ideais, tá? Essa constante eu vou chamar de R,
que é a letra mais utilizada para ela, e a gente vai conhecer agora a equação geral dos gases. Perceba, ela não veio do nada. PV igual a N vezes R vezes T. Quanto vale esse R? Todo mundo sabe o valor, mas pouca gente lembra que esse valor é medido experimentalmente. Vamos lá, gente. Olha para cá. Eu tenho um manômetro que mede a pressão. Se eu tiver aqui embutido nesse gás um termômetro, eu vou estar medindo a temperatura desse gás, tá? O volume do gás é o volume do recipiente que o comporta. E o número de mols de gás que tem aqui dentro, você conhece, uma vez que foi você que colocou. Isso aqui você pode conhecer tanto pelo manômetro do outro cilindro, quanto por uma estequiometria. Ora, se a gente conhece a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura de um gás, eu posso calcular experimentalmente o valor do R. O mais legal é que trocando o gás, trocando o experimento, mudando temperatura, pressão, etc., o R permanece constante. Essa constante, o valor mais usado nas provas de vestibular, é o 0,082. Toma cuidado que alguns vestibulares não utilizam esse 2 aqui. Fica um número menorzinho, 0,08, até para facilitar a conta. Esse número que você precisa conhecer, 0,082, é conhecido como constante dos gases ideais. E esse número só vale 0,082 se você medir a pressão em ATM, essa é a unidade mais usada de pressão na química, o volume em litros, o número de mols, obviamente, em mols, e a temperatura, isso é muito importante, em Kelvin, na escala absoluta. Trabalhando com pressão em ATM, volume em litros, número de mols em mols e temperatura em Kelvin, o R vale 0,082. Essa é a equação geral dos gases. Ela não vem do nada, a equação geral dos gases vem de 4 transformações gasosas. Espero que esse assunto, que é bastante abstrato, tenha ficado agora mais claro nesse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.